Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025. Vamos dar início agora aos nossos destaques deste dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso destaque é sobre saúde. Aqui diz que a preocupação com metanol em bebidas impulsiona o movimento de abstinência alcoólica. O outubro sombrio busca um mês sem álcool, com benefícios à saúde física e também mental. E os médicos dizem haver benefícios significativos. E o São Paulo confirma 3 casos de intoxicação por substância em 24 horas e descarta 38 suspeitas. E de acordo com especialistas, não existem níveis seguros de consumo de metanol. Também no Rio de Janeiro investiga mais 3 casos que podem estar relacionados a metanol. E a esquerda critica a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre Coca-Cola, e o governador se desculpa por uma colocação inadequada no momento. Já no carrossel de imagens, temos aqui sobre os cientistas premiados. Os pesquisadores vencem o Nobel de Química por criarem uma arquitetura molecular comparada à bolsa da série Harry Potter. Já na próxima imagem, é da Editoria Internacional, que fala sobre a tempestade de neve. Centenas de alpinistas são resgatados após ficarem presos em uma nevasca lá no Monte Everest. Outubro costuma ter temperaturas amenas, o que aumenta a procura pela região. Já sobre arte e política, a guerra cultural, cada vez mais forte no mundo inteiro, esquenta a Bienal de Ilustração de Bratislava e mais de 60 profissionais eslovacos se recusaram a participar. Sobre meio ambiente, temos aqui vítimas de maus tratos. A polícia resgata 50 cachorros em canil clandestino com condições insalubres lá no Rio de Janeiro. Os animais estavam com sarna, pulgas e infecções, além de não terem acesso ao básico, que é água e comida, como a gente consegue observar nesta imagem. Agora, indo para assuntos de política nacional, aqui diz que, de acordo com a pesquisa Genial Quest, Lula registra 33% de avaliação positiva contra 37% de negativa. E para 65% dos entrevistados, o presidente deve ter uma postura amigável com Trump durante as negociações. E falando agora sobre a guerra em Gaza, que completou 2 anos, Lula abraça o discurso contra a guerra em Gaza e relação com Israel chega a nível mais baixo. No próximo assunto, também na política nacional, escolha de Renan Calheiros para relatar imposto de renda ameaça aumentar desgaste entre Câmara e Senado. Os líderes avaliam que críticas do senador à aprovação do texto são de fundo eleitoral. E ainda sobre concurso, família com 3 aprovados é alvo da Polícia Federal por possível fraude de R$500 mil com gabarito do CNU. A defesa não foi localizada e os suspeitos afirmam que acusações não condizem com a realidade. Na economia, a Câmara afrouxa a aposentadoria para agentes de saúde em pauta bomba, com impacto para a União. E o governo se reorganiza na CPI do INSS, obtém vitórias e tenta ganhar o controle. Agora, sobre a Argentina, temos aqui este seguinte destaque. Show de rock de Milei
em meio à crise, é criticada até por seus aliados. Com fogo, fumaça e também paródias de clássicos, o presidente tentou recriar a euforia de 2023. Também temos um próximo destaque internacional, aqui diz que o Acordo de Paris deu sentido à causa ambiental. COP30 precisa resgatá-lo, mostra relatório. O balanço de 10 anos do tratado aponta desmatamento e petróleo como desafios. Já sobre o clima, São Paulo deve ter chuva e temperatura variando de 13 a 17 graus Celsius nesta quarta-feira, dia 8. E frente fria deixa o tempo frio e chuvoso em praticamente todo o estado, com ventania. Já na sessão Pare para Ler desta quarta-feira, temos aqui um destaque sobre duas economias, a inteligência artificial e todo o restante. Com esse boom de investimentos em inteligência artificial, a autora lembra o estouro da bolha das empresas.com para alertar que a tecnologia revolucionária causará um caos econômico. No caderno Todas, temos aqui uma matéria sobre maternidade. Intérpretes reduzem os riscos e melhoram a rede de acolhimento de gestantes imigrantes aqui no nosso país. Já na editoria de economia, temos aqui um primeiro destaque que trata da inclusão e equidade racial dentro das empresas. Um movimento pela equidade racial oferece 60 mil bolsas de estudos para pessoas negras. E essas inscrições para os cursos podem ser realizadas até o dia 15 de outubro. E saiba também como participar. Já sobre cinema, temos aqui o seguinte destaque. Estudo mostra que o audiovisual movimenta 70 bilhões de reais e setor pede política industrial. A federação, que encomendou o estudo a Oxford, estima que o Brasil pode imitar Coreia do Sul. E no próximo destaque, também de economia, ouro e Bitcoin atingem máximas históricas em meio a incertezas. O metal ultrapassa a barreira dos $4.000 e a criptomoeda supera a marca dos $125.000. Agora nos assuntos sobre a política. Presidente da Força Sindical, Miguel Torres, se filia ao PDT e deve ser candidato a deputado. Em nota, o partido afirma estar fortalecido com a chegada de quadros nacionais. Temos também outra chamada de capa para esta quarta. O deputado Kim Kataguiri propõe emenda que autoriza o Brasil a produzir a sua própria bomba atômica. Essa proposta prevê o uso dissuasório do artefato nuclear e apenas para responder a possíveis ataques. Agora sobre o governo Lula. André Fufuca turbina repasses a reduto eleitoral após partido pressioná-lo a deixar o governo. O Ministério do Esporte diz que distribuição de verba ao Maranhão segue critérios técnicos. Agora na editoria internacional, temos aqui que o ex-ditador Bashar al-Assad foi hospitalizado em Moscou após um envenenamento, de acordo com a ONG Síria. O sírio chegou a ser levado para a UTI. Ele já recebeu alta e seu estado agora é estável. Já sobre o cotidiano, temos aqui essas três matérias em destaque para esta quarta. Deputada estadual propõe ações de segurança para peregrinos que caminham até Aparecida. Esse projeto, que já avança na Alesp, obriga o governo de São Paulo a instalar banheiros e postos de saúde. Falando agora sobre educação, o SUS da educação é aprovado no Senado e vai para a sanção. O Sistema Nacional do Setor cria regras para integração entre União, estados e municípios. E sobre o Enem, o Instituto Energia do Saber oferece ensino grátis a crianças e adolescentes da periferia de São Paulo. E essa ONG leva educação integral, atividades também no contraturno
e orientação à comunidade. Sobre o meio ambiente, temos aqui esta seguinte matéria: partilha de água abre conflito entre usina de Belo Monte e Ibama. Hidrelétrica se nega a revisar a atual vazão de água que controla um trecho de 130 quilômetros do rio Xingu. Sobre o Amazonas, uma onça pintada baleada por arma de caça é resgatada após nadar por 8 horas no Rio Negro. O macho, de 2 anos e 58 quilos, tinha mais de 30 estilhaços no focinho, cabeça e pescoço. Agora, temos aqui estes destaques da editoria de cultura. O primeiro, Donald Trump diz que a escolha do cantor Bad Bunny para show do Super Bowl 2026 é uma loucura. Já na seção multitela, temos aqui um destaque para a cientista Jane Goodall e filme de terror juntos, o que ver na TV e também no streaming nesta quarta-feira. Agora, na capa do Estadão de hoje, temos aqui a manchete que trata sobre a arrecadação federal. MP com a alternativa à alta do IOF avança, sem elevar tributo de bets. O texto passou em comissão e hoje deve ir à votação em plenário. A medida provisória com alternativas de arrecadação ao aumento maior do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, foi aprovada em comissão mista do Congresso por 13 votos a 12. E para não perder a validade, precisa ser aprovada hoje nos plenários da Câmara e do Senado. A proposta, original do Ministério da Fazenda, gerava cerca de 10 bilhões de reais em arrecadação para o governo neste ano e 20 bilhões de reais em 2026. E esse texto, porém, foi esvaziado após a pressão de setores que seriam afetados pelas medidas. E o governo desistiu de elevar de 12% para 18% a tributação das bets. De acordo com o relator da medida provisória, o deputado Carlos Zaratini, ele que é do PT de São Paulo, as alterações reduzem em 3 bilhões de reais a estimativa de arrecadação em 2026. Especialistas, no entanto, apontam que a queda pode ser maior. E o valor de 40 bilhões de reais era o que o governo esperava arrecadar com essa alta do IOF. E 18% será o imposto de renda sobre o rendimento de aplicações financeiras. Logo abaixo, temos aqui esta imagem. Essa matéria, na verdade, é da Editoria Internacional, que fala sobre a esperança após 2 anos no cativeiro. Isso aqui fala sobre a guerra no Oriente Médio. Protesto em Jerusalém pressionou pela libertação dos sequestrados pelo Hamas durante o atentado, que matou 1.200 pessoas. Um grupo terrorista quer troca por presos palestinos e a chegada de enviados de Estados Unidos e Catar para a negociação no Egito foi vista com otimismo. Agora, falando sobre economia, FGTS deve ser liberado para compra de imóvel de até 2 milhões de reais. A nova política de crédito habitacional do governo prevê a liberação de 20 bilhões em recursos da poupança e um novo modelo de financiamento para os bancos. E ainda sobre a economia, limite para operação com saque aniversário é aprovado. Agora, temos aqui ainda a repercussão dessa contaminação por metanol. Aqui diz que a Polícia Federal investiga se metanol em bebida veio de caminhões do crime organizado. O metanol usado em adulteração viria de caminhões e tanques abandonados em ação contra fraude em combustível. E sobre arrastão em São Paulo, que é a próxima chamada de capa, criminosos roubam 2 milhões e fazem 17 reféns em prédio na Barra Funda. Construtora foi o principal alvo do grupo, autodenominado La Casa de Papel,
e formado por pelo menos 4 assaltantes armados. Sobre a fraude no INSS, CPI mira repasse à esteticista citada em relatório da CONTAG. E sobre a premiação do Nobel de Física, revolução da tecnologia quântica rende prêmio a trio de pesquisadores. E os trabalhos desses pesquisadores contribuíram para o desenvolvimento de computadores e sensores quânticos. E agora um assunto aqui para a América Latina. Carro do presidente do Equador é atacado, que é o Daniel Noboa, e a ministra vê atentado. Agora, por último, temos aqui no Caderno de Cultura 2 destaques. O primeiro é sobre moda, que a Chanel inicia uma nova era na Semana de Paris. E por último, sobre stream, a história de Ed Gein investiga o assassino que inspirou Psicose. Já no Globo, na manhã desta quarta, temos aqui a manchete para a economia, a que diz que a medida provisória que aumenta impostos para cobrir rombo fiscal avança no Congresso. Texto final alivia betes e letras de crédito e eleva imposto de renda sobre a maioria das aplicações financeiras e juros sobre capital próprio. Uma comissão especial mista do Congresso aprovou ontem, por placar apertado, por 13 votos a 12, medida provisória que recalibra impostos sobre investimentos e setores para compensar a parte do aumento do IOF que foi rejeitada pelos parlamentares. E esse texto final foi desidratado, mantendo em 12% a taxação das bets e a isenção de letras de crédito imobiliário e agrícola, o que representará 4,3 bilhões a menos em arrecadação. Contando com a MP para fechar o rombo fiscal em 2026, o governo conseguiu garantir imposto de renda de 18% sobre a maioria das aplicações financeiras e juros sobre capital próprio, que hoje pagam 15%. Também subirá de 9% para 15% a 20% a CSLL de fintechs e os plenários da Câmara e também do Senado precisam aprovar hoje a medida provisória ou ela perderá a validade. Falando agora sobre política, Lula quer usar boa fase para atrair nomes do Centrão. Com melhora na popularidade, o presidente diz que não vai implorar pelo apoio do bloco ao governo e dobra a aposta na queda de braço com siglas do Centrão, na expectativa de cooptar os dissidentes para fortalecer palanques locais na eleição de 2026. E ainda temos aqui o próximo destaque sobre a economia. Conselho limita a antecipação de saque do FGTS para conter endividamento. A partir de novembro, empréstimo com antecipação do saque aniversário terá um teto de R$ 2,5 mil nos primeiros 12 meses. As regras ainda serão detalhadas. E decisões da Justiça travam planos de Castro e Bacelar. Agora no Rio de Janeiro, temos aqui esta imagem que trata das camadas de história. Restauradora trabalha no palacete do Parque Lage na maior intervenção feita no edifício histórico em um século. A obra tem revelado belezas como as cores e relevos originais do teto do Salão Nobre, escondidos por camadas de reformas. E esse espaço deve ser reaberto ao público em julho de 2026. Também no Jornal Globo, temos aqui 2 entrevistas em destaque. O primeiro é com o presidente da ANS, que é o Vadir Damus. Ele afirma o seguinte, que livre negociação há entre família e um plano gigante. O presidente defende ampliação da oferta de planos de saúde individuais e não descarta regular reajuste dos contratos coletivos usados por famílias, por ver um desequilíbrio na livre negociação.
Já a próxima entrevista é com o embaixador do Brasil na Noruega, o Rodrigo Azeredo. Ele fala que Brasil e Noruega têm os mesmos desafios ambientais. O embaixador também diz que os dois países, que são ricos em energia limpa, são pressionados sobre o uso do petróleo, ainda essencial, e que Oslo deve aderir à proposta de fundo para florestas tropicais. E um próximo destaque internacional diz que Israel homenageia vítimas de atentados e Hamas apresenta demandas para acordos de paz. Entre outros pontos, o grupo extremista exige retirada de tropas israelenses junto com a libertação de reféns em Gaza, que vive sob bombardeio há 2 anos. Também temos aqui no próximo assunto, dizendo que no Brasil, o déficit de pessoal dificulta o monitoramento de tornozeleiras eletrônicas. Há 181 profissionais na função de acompanhar a movimentação de 122 mil presos que usam esse aparelho. E o número deveria ser 10 vezes maior. E sobre o Nobel de Física, trio de cientistas produziu efeito quântico visível a olho nu. Agora, no segundo caderno, temos aqui 2 destaques. O primeiro fala sobre a Fernanda Abreu, Faz a Festa. A cantora comemora em grande estilo os 30 anos de Da Lata, que é o seu álbum icônico que marcou a música pop com a sonoridade swing sangue bom carioca. E aqui também diz que esse projeto foi idealizado por ela e inclui também um documentário, uma reedição em vinil e um livro. E por último, a caminho dos 80 anos, Alceu Valença celebrará data com turnê pelo Brasil. Agora, na capa do jornal Correio Brasiliense desta quarta-feira, temos aqui 2 destaques sobre esportes. O primeiro é sobre a brasiliense dona do mundo, a primeira mulher nascida no Distrito Federal a conquistar o ouro em um Mundial de Judô. Nicole Marques, de 17 anos de idade, fala ao Correio sobre a campanha dourada na categoria Júnior, em Lima, lá no Peru. Já um próximo destaque, também falando sobre esportes, agora sobre o futebol, diz boa sorte, Cabo Verde. Embaixador da nação africana de língua portuguesa em Brasília, conta também ao Correio Brasiliense como se engajou na campanha dos Tubarões Azuis nas eliminatórias. E a seleção pode se classificar hoje para a Copa do Mundo. Já temos aqui também uma manchete. A manchete de hoje é sobre caminhos para o ouro legal. Um dos temas mais importantes da agenda econômica e sustentável aqui do nosso país, a extração do ouro, foi debatida ontem no CB Talks. Controles sobre o uso de mercúrio e o futuro da extração do ouro. Especialistas e autoridades reunidos pelo Correio Brasiliense, com apoio do Instituto Escolhas, discutiram os avanços no enfrentamento à atividade ilegal. Porém, há um consenso de que muito ainda precisa ser feito. O combate à utilização do mercúrio, que é um metal com um forte impacto ambiental, foi analisado em diversos aspectos. E as mudanças na legislação, as alternativas mais seguras para a mineração e também o engajamento de diversos setores da sociedade no enfrentamento do problema também foram tópicos abordados. Já agora um outro assunto, também no Correio Brasiliense, é um obituário, é o adeus a Paiva Neto, um líder humanista. O fundador do Templo da Boa Vontade morreu ontem, aos 84 anos, deixando um legado de fé. Agora um outro destaque, também de hoje no Correio, aprender e empreender. Em entrevista ao CB.poder, a superintendente do SEBRAE do Distrito Federal, a Rose Rainha, falou sobre a oferta de cursos e de oficinas para formar novos profissionais.
E o próximo destaque é sobre olhos na tecnologia. Com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e vários ministros, o Festival Curicaca começou ontem, lá no Mané Garrincha. Unindo inovações e sustentabilidade, o evento mostra trabalhos de universidades e institutos federais, gastronomia e shows completam as atividades do festival. E sobre Israel, Hamas exige retirada de Gaza. O movimento palestino cobra o fim da presença de tropas junto à entrega do último refém. E o líder da facção também dá entrevista ao Correio Brasiliense. E lá no Equador, Daniel Noboa escapa de um ataque. A comitiva presidencial foi alvo de pedras e tiros no sul, ao passar por protesto de indígenas. 5 suspeitos estão presos. E sobre o Nobel de Física para o futuro quântico. Temos aqui que os cientistas foram premiados pela descoberta do tunelamento mecânico quântico macroscópico e também da quantização de energia em um circuito elétrico, segundo a Academia Sueca. E medo do metanol reduz a venda de destilados no Distrito Federal. Setor de bares e restaurantes acusa uma queda de 20% no consumo de bebidas como uísque, gin e vodka, após os casos suspeitos de contaminação. E mais de 90% dos estabelecimentos afirmam ter pedido vendas desses produtos. Em alguns pontos, houve uma compensação com a cerveja e o chopp. E ontem, exame laboratorial do rapper Hungria indicou metanol em reduzida quantidade no sangue. E por último, temos aqui um assunto sobre a política. Planalto revê taxa das bets para aprovar a medida provisória do IOF. Medida provisória que tributa fintechs e jogos online perde a validade hoje e precisa ser aprovada pelo Congresso. Porém, o placar apertado da votação em comissão mista acendeu o alerta no governo. Para conseguir avançar em plenário hoje, há concessões, como o recuo na alíquota sobre receitas de sites de apostas. Agora no Jornal Cearense O Povo, na manhã desta quarta-feira, dia 8 de outubro, temos a nossa manchete que trata da economia sobre após o impacto do tarifaço de Trump. O Ceará registra 11% de melhora nas vendas para os Estados Unidos. O percentual foi apresentado na passagem de agosto para setembro. Representatividade do país norte-americano na pauta exportadora fechou o mês passado em 37%, mas ainda abaixo da média de 52% de antes do anúncio de Donald Trump. Também temos um destaque do caderno Vida e Arte, que fala sobre as mestras. Documentário sobre 5 cearenses estreia no O Povo Mais. E aqui nesta imagem nós temos a Ana, da Rabeca, que é uma das mestras. Já sobre a economia, a conta de água ficará 9,73% mais cara no mês de novembro. Em esportes, Fortaleza vence o Sorriso de novo e avança às quartas do Brasileiro de Futsal. Em cidades, também temos aqui um dado que a população carcerária no Ceará cresce 20% em 2 anos. Já em cidades, fachada da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza passa por reformas. E aqui temos as obras que estão sendo realizadas pela Prefeitura em parceria com a iniciativa privada. Já no valor econômico desta quarta, temos aqui um destaque sobre o resultado da pesquisa Genial Quest. Desaprovação do governo Lula segue tendência de queda e empata com a aprovação. A primeira pesquisa após votação do imposto de renda na Câmara
mostra aprovação com 48% e desaprovação em 49%. Esse tema é uma das principais bandeiras do governo e tem boa avaliação até entre bolsonaristas. E caia também a parcela de brasileiros que acham que a economia piorou. No mês de setembro, 48% viam, na verdade, uma piora no cenário econômico. E agora são 42%. E César Felício escreve a seguinte análise. A pesquisa Genial Quest mostra que a aprovação da isenção do IR já beneficia o governo. Sinal do impacto está na recuperação da aprovação na faixa etária entre 35 a 59 anos, onde está a maior parte dos contribuintes. Também temos aqui o seguinte texto, que Lula deve ficar atento ao melindre de Donald Trump. O Planalto deve manter o discurso de que o tarifaço não pode ser considerado um presente. E ainda falando sobre a pesquisa Genial Quest, para 49%, Lula saiu mais forte após o encontro com Trump na ONU. E a maioria dos entrevistados, que corresponde a 51%, acredita que os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos vão se dar bem após um eventual encontro. E maioria também é contra a anistia, dosimetria de penas e PEC da blindagem. Essa proposta é rejeitada por 47% ante 41% no mês passado. Também temos um destaque no valor econômico para o Congresso. Medida provisória do imposto do IOF passa em comissão mista, porém, enfrenta resistência na reta final. O texto perde validade se não for aprovado hoje, nesta quarta-feira. A proposta foi desidratada, com arrecadação estimada em 17 bilhões de reais. A comissão mista que analisa a medida provisória alternativa ao IOF aprovou na terça-feira, dia 7 de outubro, por 13 votos a 12, o relatório apresentado pelo deputado Carlos Zaratini. A medida provisória perde validade nesta quarta-feira e foi alvo de forte resistência da oposição. A aprovação ocorreu após intensas negociações nos bastidores durante todo o dia, com concessões no texto e até mesmo a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Congresso para reduzir a resistência parlamentar. E o próximo destaque, falando também sobre política, relator diz que houve quebra de acordo após a aprovação apertada da medida provisória alternativa do IOF. Também no próximo assunto, a Câmara aprova PEC que altera previdência para agentes de saúde com impacto de até 11 bilhões de reais. E o governo se posicionou para que esse texto não fosse levado a voto, mas foi vencido e acabou liberando a bancada na hora de orientar a votação. E relator de projeto do imposto de renda, Renan, quer evitar retorno do texto à Câmara. O senador prevê tramitação rápida da proposta na Casa e acusa Arthur Lira, que é o seu rival, de usar medida para pressionar o governo. E o deputado reage e critica a politicagem. E sobre ainda o motim na Câmara, Conselho de Ética abre processos contra 3 deputados. Marcos Pollon, Marcel Van Hatten e Zé Trovão são acusados de quebra de decoro parlamentar. E sobre o caso das bebidas com metanol, Tarcísio de Freitas disse o seguinte sobre essas bebidas contaminadas com metanol. No dia em que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. E essa declaração é explorada por adversários políticos que compararam o governador a Jair Bolsonaro. E no Congresso, o governo pede e comissão adia a votação da LDO 2026.
Também temos um destaque no Judiciário. Barroso diz que certamente não aguardará completar 75 anos para se aposentar. O ministro declarou que ainda avalia o melhor momento para uma eventual saída. Dando continuidade agora aos destaques do jornal Valor Econômico, na manhã desta quarta-feira, temos aqui uma matéria. Câmara aprova regime especial para agentes de saúde. Estimativa de impacto varia de 5,5 bilhões até 2030 a 11 bilhões de reais em 3 anos. E um outro destaque, o Senado aprova o SUS da educação e a proposta segue para a sanção de Lula. O Senado Federal aprovou, na terça-feira, dia 7 de outubro, o projeto de lei do Sistema Nacional da Educação, SNE, apelidado de SUS da Educação. Essa proposta foi aprovada por 70 votos favoráveis e nenhuma contra. A exemplo do sistema de saúde, ela cria uma integração entre os entes da Federação e a União e também estabelece diretrizes nacionais para a aplicação de políticas educacionais, seus programas e planejamento. E esse texto já havia sido aprovado pelo Senado inicialmente, mas foi modificado em sua passagem pela Câmara. E neste retorno à casa inicial, a relatora Dorinha Seabra, ela que é do Partido União Brasil lá de Tocantins, fez apenas ajustes da redação na proposta, que agora segue para a sanção do presidente Lula. O texto estabelece, por exemplo, o Identificador Nacional Único do Estudante, vinculado ao CPF, que reúne todo o histórico escolar do aluno, independentemente de onde ele estude. E essa proposta também cria a Infraestrutura Nacional de Dados da Educação, que vai permitir o compartilhamento de dados de diferentes sistemas de ensino em uma plataforma nacional com informações da União, estados e municípios. O objetivo é obter indicadores nacionais e regionais mais precisos. E o SNE estabelece ainda a Comissão Intergestores Tripartite, um órgão que reúne entes federativos para definir diretrizes nacionais. Presidido pelo ministro da Educação, terá 6 representantes da União, 6 representantes de secretarias estaduais de educação e 6 representantes de secretarias municipais de educação, com a obrigatoriedade de haver essa diversidade regional. E o custo aluno-qualidade, que fundamenta a suplementação financeira da União para estados e municípios, será calculado com parâmetros decididos na CIT e será será elevado de forma progressiva, de acordo com o projeto aprovado. E o dispositivo indica o financiamento necessário para chegar ao padrão de qualidade a partir da realidade de cada escola, levando em conta unidades com quadras, laboratórios e um número adequado de alunos por sala. E na próxima matéria também destaque: bolsonaristas fazem ato em Brasília por anistia. Aqui informa que os aliados do ex-presidente realizaram uma manifestação em Brasília ontem, terça-feira, dia 7. Esse ato teve pedidos de aprovação de uma anistia ampla aos condenados pelo 8 de janeiro e ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e também aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. De acordo com as informações do jornal Globo, o ato foi menor se comparado a outras manifestações que já foram realizadas pelos aliados do ex-presidente, condenado a 27 anos de prisão e atualmente em prisão domiciliar. E participaram a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o filho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro, e também o pastor evangélico Silas Malafaia, que foi um dos organizadores desse ato.
E Senado aprova transferência temporária da capital do Brasil para Belém durante a COP30. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas será realizada na capital do Pará, de 10 a 21 de novembro. E o próximo destaque: em alegações finais ao Supremo Tribunal Federal, Silvinei Vasquez nega atuação da PRF para interferir nas eleições de 2022. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal é um dos réus do Núcleo 2 da trama golpista. E Tarcísio de Freitas pede desculpas após dizer que metanol preocuparia quando afetasse a Coca-Cola. Ele disse que errou. Após a oposição explorar essa declaração, o governador diz que colocação foi inoportuna. Também temos um valor econômico da manhã desta quarta. A votação da MP alternativa ao IOF na Câmara foi adiada para hoje, quarta-feira, diz o relator, e havia expectativa de que a MP seria votada nesta terça-feira pelo plenário da Câmara, mas a inclusão de uma proposta de emenda à Constituição na pauta dos deputados atrasou os trabalhos. E a Câmara aprova projetos de segurança pública e promete votações semanais. O primeiro texto torna crime obstruir o combate ao crime organizado e o outro incentiva a colaboração entre órgãos de segurança pública. E o texto desta matéria informa que ainda em reação à crise envolvendo a aprovação da PEC da blindagem, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem, terça-feira, 2 projetos focados em políticas de segurança pública. O primeiro texto torna crime obstruir o combate ao crime organizado e o outro incentiva a colaboração entre órgãos de segurança pública do nosso país. E após o resultado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, comprometeu-se a votar todas as semanas projetos ligados à área. E o presidente da Câmara afirmou o seguinte: vamos seguir nesse ritmo, sempre semanalmente, trazendo matérias importantes que ajudem a melhorar cada vez mais os números de segurança e reduzir os índices de violência. E por último, Câmara pode votar PEC que muda a previdência de agentes de saúde com impacto de até 11 bilhões de reais. E esses foram os principais destaques das capas dos jornais aqui do nosso país. Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025. Vamos dar início aos destaques deste segundo bloco pelo site do jornal O Globo. Temos aqui o destaque para a pesquisa Genial Quest. Distância entre aprovação e desaprovação do governo Lula cai de 17 para 1 ponto em 6 meses. Esse desempenho foi puxado pelo eleitorado formado por mulheres e adultos entre 35 e 59 anos de idade. E ainda de acordo com a pesquisa, bandeira de Lula 3, reforma do imposto de renda passa a ser mais conhecida e apoiada. Essa medida foi aprovada por unanimidade na Câmara e aguarda a votação agora no Senado. Já Malu Gaspar escreve o seguinte texto: a aprovação de Lula dispara entre mais ricos após conversa com Trump na ONU, revela a pesquisa. E a pesquisa Quest tem vitória simbólica para Lula e potencial a ser explorado. Agora um outro assunto. Temos aqui um destaque na política que o presidente Lula estica a corda com o Centrão e aposta em popularidade para criar uma racha no PP e União.
mesmo com o ultimato das siglas que exigem a saída de Celso Sabino do turismo e Fufuca do esporte, petista não dá sinais de que irá mexer no primeiro escalão. E o próximo destaque é sobre a pauta bomba. PEC aprovada na Câmara prevê a aposentadoria integral para agentes de saúde. Essa proposta restabelece integralidade e paridade para esses servidores, extintas em 2003, e idade mínima a partir de 50 anos na regra de transição. O impacto pode chegar a 11 bilhões de reais em 3 anos. E agora sobre o presidente da ANS. Ele afirmou o seguinte, que livre negociação há entre família e um plano de saúde gigante. Jamir Leitão também escreve o seguinte texto, na área da política, Congresso pior MP alternativa ao IOF e ainda nem está garantida a aprovação. E Alcolumbre trava embate com a oposição e tenta segurar o centrão. Próximo ao governo, o presidente do Senado virou alvo por barrar projeto aprovado na Câmara e frear pautas bolsonaristas. E falando sobre o Rio de Janeiro, Justiça emperra vagas no TSE e contraria planos de Bacelar e Castro. Movimentos no STF e STJ dificultam a saída de conselheiros afastados, visada por governador do Rio e também presidente da Alerj. Agora temos aqui o seguinte destaque que se encontra na Editoria Brasil. A Polícia Federal prende 19 pessoas e resgata uma vítima em mega operação contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. A polícia está cumprindo 182 mandados de busca e apreensão em 15 estados e também no Distrito Federal. O texto dessa matéria nos informa que a Polícia Federal realiza hoje, nesta quarta-feira, uma mega operação de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes praticados principalmente pela internet. Estão sendo efetuadas 19 prisões em flagrante. Em conjunto com as polícias civis, a operação está cumprindo 182 mandados de busca e apreensão em 15 estados e também no Distrito Federal. E até o momento, uma vítima foi resgatada. E a Polícia Federal informou o seguinte: a ação reforça a integração entre forças policiais federais e estaduais e demonstra o compromisso conjunto de defesa da infância e da adolescência. A Operação Proteção Integral Terceiro dá continuidade às edições anteriores, deflagrados em março e maio de 2025, evidenciando o trabalho permanente da Polícia Federal nessa frente de combate. E participaram da ação 617 policiais federais e 273 policiais civis de Alagoas, Amazonas, Bahia, o nosso estado também, o Ceará participou, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, o Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também em São Paulo. E entre janeiro e setembro deste ano, a Polícia Federal cumpriu 1.630 mandados de prisão contra condenados por crimes sexuais que estavam foragidos. E em nota, a Polícia Federal ressaltou que é importante que pais e responsáveis acompanhem o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados nos ambientes virtuais. E a Polícia Federal, na nota, também frisou o seguinte: a prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes. Agora também temos um destaque para o Rio, sobre espaço renovado, que a restauração revela a história do Parque Lage, escondida sob camadas de tinta nas paredes do palacete de 100 anos. E saúde mental das mães,
e não dos pais está claramente ligada à de seus filhos, revela um estudo. Uma pesquisa que foi publicada no BMJ Open analisou mais de 3.000 famílias entre 2009 e 2022 do estudo longitudinal de domicílios do Reino Unido. E sobre saúde, erva santa, o que diz a ciência sobre esta planta ancestral que ajuda a aliviar a insônia. Usada por egípcios, gregos e povos celtas, esta erva originária da Europa contém mais de 20 compostos ativos que podem trazer efeitos benéficos à saúde. Emília Leitão escreve o seguinte texto: o preço dos imóveis nos bairros mais valorizados do Rio. O valor chega a 10,6 milhões de reais. A pesquisa analisou anúncios de venda nas principais plataformas digitais e comparou também os preços por faixa de tamanho. Temos aqui um destaque sobre esportes. Saiba como Cristiano Ronaldo chegou a um patrimônio recorde. E o Prêmio Nobel de Química vai para Trio, que desenvolveu estruturas metal-orgânicas. E sobre o meio ambiente, temos uma entrevista em destaque. Eles estão engajados desde o início, diz o embaixador do Brasil na Noruega sobre o Fundo de Florestas. Na vanguarda mundial, quando o assunto é o combate às mudanças climáticas, o país nórdico deve aderir em breve à iniciativa do Brasil para recompensar quem preserva florestas tropicais, diz o diplomata. E na saúde, o relato de Fernanda Keula sobre a batalha de 10 anos para descobrir uma síndrome. Agora também temos um texto de Bela Megali. Bolsonaristas veem bypass Eduardo após conversa direta de Lula com Trump. O entorno de Eduardo Bolsonaro minimiza a aproximação e aposta que os Estados Unidos exigirão anistia para negociar esse tarifaço. E sobre cultura, Fernanda Abreu fala sobre os 30 anos do disco Da Lata, que ganha um documentário, livro e um relançamento em vinil. Na tecnologia, temos aqui esta matéria que informa que o WhatsApp vai lançar uma atualização que permite aos usuários compartilharem status com Instagram e Facebook. E a plataforma de mensagens instantâneas tem testado opção que busca integrar aplicativo com as outras redes sociais. E arqueólogos desvendam um enigma de um dos maiores templos do Egito Antigo, e esse enigma possui 4.000 anos. E nova pesquisa revela a data exata da construção e o papel religioso do complexo de Karnak. Agora no Rio de Janeiro, idosos abandonados em asilo em condições insalubres são resgatados lá em Campo Grande. E o imóvel foi interditado e os responsáveis foram também indiciados. Falando agora sobre centro de segurança, temos aqui a seguinte matéria sobre Niterói vigiada. Saiba como funciona o cerceamento eletrônico da cidade, que ajudou em investigação sobre morte de policial. O Centro Integrado de Segurança Pública, que é o CISP, identificou e rastreou o veículo dos suspeitos, que foram presos poucas horas após o crime. E lembrado por pênalti em 1994, Roberto Baggio desembarca no Rio para jogo no Maracanã. E Rio tem quarta-feira com chuva e queda na temperatura com passagem de frente fria pelo estado. E a suíte de luxo onde morreu Odete Roitman é a mais cara do Copacabana Palace. E irmã fala dos 30 anos da morte de atriz de A Viagem, que foi vítima de um infarto aos 24 anos de idade. Sobre saúde e bem-estar, temos aqui que a inteligência artificial filma embriões em tempo real
e revoluciona a fertilização in vitro aqui no Brasil e está disponível lá em São Paulo. E a água engarrafada pode conter microplásticos ligados ao câncer, alerta uma pesquisa. Estudo canadense aponta que quem consome garrafas plásticas ingere até 90 mil partículas a mais por ano e pode sofrer danos a órgãos vitais. E reposição hormonal na menopausa, como cuidar da saúde da mulher e também proteger o coração. Nesta matéria, a doutora Priscila Sobral explica a importância do acompanhamento médico e hábitos saudáveis para garantir a qualidade de vida. Já sobre esportes, empate é o resultado provável em Mirassol versus Fluminense, no Brasileirão. Também temos um texto de Diogo Dantas e ele escreve o seguinte: Flamengo quer manter bloqueio de dinheiro a clubes da Libra com medo de não receber devolução em caso de acordo. Já em negócios e finanças, temos aqui a primeira matéria, que é sobre essa crise do metanol. Vendas de destilados caem 31% em São Paulo. E esses dados são de empresa que verificou notas fiscais de 33 mil clientes em todo o estado onde a crise começou. E sobre concurso público, temos um destaque para o Cine em 2025. O prazo para apresentar recursos termina hoje. Saiba também como fazer e quais questões podem ser contestadas. Gabaritos preliminares já estão disponíveis e podem ser utilizados para pedidos recusos. E os professores indicam em quais perguntas é possível recorrer. Já nos assuntos internacionais de hoje, Trump defende as prisões do prefeito de Chicago e também do governador de Illinois em meio à disputa sobre envio de guarda nacional. Sobre o Oriente Médio, Israel e Hamas trocaram listas de prisioneiros a serem libertados, indica dirigente do movimento islamista. E Equador anuncia a prisão de 5 suspeitos por ataque contra o presidente Daniel Noboa. Temos um caso aqui de tragédia, que o número de mortos em desabamento de prédio em Reforma, na Espanha, chega a 4. Em variedades, temos um assunto aqui sobre clima extremo. Frio e chuva marcam a quarta-feira no sul e sudeste. Temporais podem ocorrer no norte do nosso país. E veja a previsão do tempo também para hoje. E com recorde de tornozeleiras eletrônicas, o Brasil deveria ter 10 vezes mais profissionais para acompanhar os presos. Há apenas 181 profissionais dedicados a essa função, ou 1 para cada 674 monitorados. Agora, temos aqui também uma matéria do hábito ao altar. Seminarista e ex-carmelita deixam a vida religiosa e se casam. Aqui diz que a Laís e o Jackson se conheceram enquanto buscavam a vocação religiosa. Anos depois, deixaram o convento e o seminário para se unirem em um matrimônio. Agora, no Correio Brasiliense, temos aqui a seguinte matéria em destaque, que é sobre a pesquisa do Genial Quest. A aprovação do governo Lula sobe para 48%, que é o maior patamar do ano. Sobre as bebidas adulteradas, casos de metanol no Distrito Federal reduzem 20% as vendas de destilados. Após os casos de intoxicação, 90% dos empreendedores relataram redução no consumo desse tipo de bebida. E o Nobel de Química vai para Trio, que criou estruturas metal-orgânicas. E o ganhador do Nobel de Física diz que cortes de Trump paralisarão as pesquisas. E falando ainda sobre esse Nobel de Química, descoberta premiada pode ajudar a combater as mudanças climáticas.
E sobre a operação da Polícia Federal chamada Nacional Proteção Integral Terceiro, a operação contra abuso sexual infantil prende 19 pessoas. Lembrando que essa operação, como vimos anteriormente, visa um cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o país. Em Ceilândia, um motorista de Porsche causa acidente e é flagrado com drogas. O homem fugiu do local após essa batida, mas foi alcançado pela Polícia Militar do Distrito Federal, próximo à Feira do Produtor, e dentro do carro foram encontrados loló e comprimidos de êxtase. E um próximo assunto aqui no Correio Brasiliense é sobre previsão do tempo. Meteorologistas alertam: umidade baixa, 34 graus Celsius e chance de chuva. Segundo o IMET, a partir do início da tarde, a nebulosidade tende a aumentar e há também a possibilidade de pancadas isoladas de chuva em algumas regiões. Já um caso que aconteceu lá em Minas Gerais, uma mulher surta, destrói hotel e mata cachorro afogado na Grande Belo Horizonte. Esse caso aconteceu em um hotel da cidade industrial em Contagem. A autora foi encaminhada para um hospital e em seguida foi presa. E o engavetamento deixa 2 mortos, interdita a BR-381. E Sebrae investe no empreendedorismo feminino. Também temos um destaque para o CNU. Prazo para apresentação de recursos contra o gabarito termina hoje, nesta quarta-feira. E suplementos de colágeno funcionam? E é melhor tomar, injetar ou passar na pele? Aqui diz nessa matéria do BBC News que o colágeno é a proteína mais abundante do corpo humano. Ele dá sustentação à pele e também ao sistema músculo-esquelético. E no judiciário temos aqui sobre o incentivo à defesa da democracia pelos jovens. Estudantes de escola pública de Planaltina, ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, exorta a participação política e também revela a força do voto. E também temos mais uma entrevista em destaque. O governo está otimista com a aceno de Trump. A expectativa do Planalto é de avanço na negociação sobre esse tarifaço, apesar da eventual animosidade de Marco Rubio, que é o interlocutor dos Estados Unidos. E memória da ditadura dificulta a redução das penas de Bolsonaro. E uma mulher trans é assassinada com facada em um posto de combustíveis. A vítima foi vista saindo correndo de trás de banheiros já ensanguentada. Poucos metros depois, não resistiu e caiu no chão, onde morreu. Porque Trump tenta enviar a Guarda Nacional para várias cidades dos Estados Unidos. Trump insiste que as tropas são necessárias para restabelecer a ordem, mas os estados governados por democratas afirmam que os destacamentos correm o risco de aumentar a pressão. Já em cidades, temos a primeira matéria que fala sobre segurança pública. Reajuste dos policiais civis será pago nos meses de dezembro e janeiro. E júri condena a 44 anos autor do primeiro feminicídio de 2024 no Distrito Federal. Já em Ceilândia, a Polícia Civil, também do Distrito Federal, e protetores instalam casinhas para cães e gatos de rua. Carreta derrama óleo vegetal e mobiliza corpo de bombeiros na DF 251. Também temos aqui uma matéria sobre os desafios da transformação digital para o Distrito Federal e a periferia metropolitana. Agora, um próximo destaque é sobre tecnologia,
que o Festival Curicaca tem programação cultural e eventos gratuitos. Em Braslândia, autores de furto em usina solar são identificados. Também aqui no site do Correio temos o obituário, o adeus ao mestre da espiritualidade. Paiva Neto morreu aos 84 anos de idade. Sobre esportes, Corrida Marotinha 2025 vai celebrar o Dia das Crianças. E sobre as eleições, Fábio Félix anuncia candidatura a deputado federal em 2026. Falando agora sobre segurança. O Jardim Botânico fecha durante a semana para o público. Na política, Senado aprova Belém como capital do Brasil durante a COP30, que acontecerá já no próximo mês, em novembro. Também temos aqui que Tarcísio de Freitas pede desculpas por fala sobre Coca-Cola e metanol. Agora, a próxima matéria sobre a trama golpista. Barroso admite que penas do 8 de janeiro ficaram elevadas. E Trump abre canal de negociação com o Brasil e elogia o presidente Lula. Nos destaques internacionais, Israel relembra mortos em massacre e Hamas faz exigências. Sobre a guerra no leste europeu, bombardeios na Rússia e Ucrânia deixam 5 pessoas mortas. Já na Espanha, 2 mortos e 2 desaparecidos no desabamento parcial de prédio. Agora na Editoria Brasil, aqui ainda do site do Correio, a Anvisa determina recolhimento de 78 cosméticos irregulares. Já em Minas Gerais, jovem mata pai a tiros após ele interferir em briga com a namorada. E Lewandowski cria um comitê de enfrentamento da crise do metanol. E Belo Horizonte investiga intoxicação por metanol. Na economia, o governo aprova mudanças no saque aniversário do FGTS. E CB Talks debate os impactos do mercúrio e também o futuro do ouro. E um outro destaque, ainda falando sobre esse evento, o diretor do IBAMA afirmou que a mineração ilegal é um grande câncer. E garimpo legal cobra linhas de crédito para eliminar o mercúrio. Em esportes, Goiás leva virada do CRB e perde chance de dormir na ponta. E sobre o futebol carioca, ninguém queria o cargo de treinador do Botafogo. E Grêmio vence Palmeiras nos pênaltis e avança para a final. Sobre turismo, falando agora sobre ciência e saúde, cruzeiros têm recorde de doenças gastrointestinais em quase 20 anos. Falando sobre exploração espacial, cientistas capturam a impressão digital do cometa. E no Prêmio Nobel, descobridores do túnel quântico conquistam o Nobel de Física. Agora, no site do Folha de São Paulo, a justiça italiana faz audiência sem Zambelli e julgará um novo recurso de deputada contra a prisão. A defesa tenta reverter decisão sobre regime fechado, enquanto avança processo de extradição. E Folha abre inscrições para exibição de documentário sobre Barão de Itararé. Filme O Brasil que Não Ouve relembra a vida e obra do humorista Aparício Torelli, criador do jornal de crítica a políticos. E sobre a pesquisa Genial Quest, Lula tem 33% de avaliação positiva contra 37% de negativa. E o presidente registra oscilação favorável em avaliação e atinge numericamente melhor patamar do ano. E o deputado Kim Kataguiri propõe emenda que autoriza Brasil a produzir bomba atômica.
A Constituição hoje prevê atividade nuclear apenas para fins pacíficos. E fofoca turbina repasses a reduto eleitoral após partido pressioná-lo a deixar o governo Lula. O Ministério do Esporte diz que distribuição de verba ao Maranhão segue critérios técnicos. Escolha de Renan para relatar imposto de renda ameaça aumentar desgaste entre Câmara e Senado. Líderes partidários avaliam que críticas do senador à aprovação de texto pelos deputados têm um fundo eleitoral. Conselho do MP confirma arquivamento de acusação contra Derrite por compra de casa. O órgão entendeu por unanimidade que não havia elementos contra secretário de Segurança. E Alcolumbre promete votar LDO e licenciamento ambiental até a próxima semana. O presidente do Senado afirma que a sessão do Congresso acontecerá no máximo no dia 16 de outubro. E aqui também no site do Folha de São Paulo, temos as 5 matérias mais lidas pelo público sobre política. E o primeiro é sobre a pesquisa Genial Quest. Lula tem 33% de avaliação positiva, contra 37% de negativa. A segunda matéria mais lida é sobre o julgamento de Bolsonaro. Bolsonaristas fazem caminhada por anistia com Michele, Flávio e Silas Malafaia. E sobre as eleições do próximo ano, foi a terceira matéria mais lida pelo público. Lula afirma que não vai implorar apoio de partidos e diz achar difícil que alguém o derrote em 2026. Sobre o governo Lula, fofoca turbina repasses a reduto eleitoral após partido pressioná-lo a deixar o governo Lula. E a quinta matéria mais lida, também sobre as eleições do próximo ano, União de Governadores da Direita esfria em meio à incerteza de Bolsonaro. Agora no Estadão, temos aqui a seguinte matéria em destaque: queda de 86% no preço do lítio, que é um material essencial para a eletrificação da economia, adia negócios. No auge, em dezembro de 2022, a cotação do quilo do carbonato de lítio chegou a $68. E no mês passado, a média foi de $9,26. E a mineração quer cerco do Congresso contra corrupção no setor, após o diretor da ANM ser preso. Temos também aqui um texto do The Economist, porque a China se tornou uma potência em inovação. E ainda sobre a pesquisa Genial Quest, cresce rejeição à anistia e maioria contra reduzir penas dos condenados de 8 de janeiro. E lembrando que, de acordo ainda com a pesquisa, o governo Lula é aprovado por 48% e desaprovado por 49%. A próxima matéria é sobre as bebidas adulteradas. Perícia aponta que metanol foi adicionado às bebidas e não surgiu na destilação. O Instituto de Criminalística da Polícia Científica de São Paulo não divulgou a quantidade de garrafas analisadas, os tipos de bebida e nem onde elas foram apreendidas. E quais os locais interditados em São Paulo suspeitos de comercializar a bebida com metanol. E Lula sanciona a lei que aumenta a pena para quem dá ou vende bebida alcoólica a menores de idade. E Tarcísio pede desculpas por fala sobre Coca-Cola em meio à crise do metanol. Sobre violência em São Paulo, temos aqui esta matéria que uma mulher é vítima de sequestro relâmpago em estacionamento de supermercado na Zona Sul de São Paulo. E alunos de medicina da Faculdade Sírio-Libanês terão formação prática em novo hospital do SUS.
E um asteroide transita a apenas 400 quilômetros da Terra, e essa passagem é uma das mais próximas já registradas. Sobre o orçamento, a comissão aprova a medida provisória alternativa ao IOF, com tributação de 18% sobre os investimentos. E a Câmara aprova a PEC para efetivar agentes de saúde com custo bilionário. Já na seção de opinião do Estado de São Paulo, temos aqui os 3 textos diários desta seção do Estadão. O primeiro fala sobre o custo da farra da energia limpa. Excesso no sistema é consequência da força dos lobbies no Congresso e da falta de liderança do governo. O segundo texto é sobre a guerra civil de Trump. O presidente quer fazer do exército a sua guarda, parte do projeto que instrumentaliza o Estado. E Milton e a demência é o terceiro texto de opinião do Estadão. Ao expor a sua doença, o cantor lança luz sobre o drama de muitos idosos sem a assistência devida. E antes de darmos continuidade agora no site do Supremo Tribunal Federal, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí! Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Dando continuidade, agora no site do Supremo Tribunal Federal, no Judiciário Brasileiro, temos aqui a primeira matéria: aberto o credenciamento de imprensa para o julgamento do Núcleo 4 sobre a tentativa de golpe do Estado. O julgamento começa dia 14 de outubro. Pedidos de credenciamento devem ser enviados até às 18 horas desta sexta-feira, dia 10. E um destaque da Rádio Justiça: intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas é tema de debate. E ainda na programação de hoje, o maestro Cláudio Cohen apresenta obras de Jean Sibelius. Supremo Tribunal Federal tem competência exclusiva para autorizar operações no Congresso. Essa decisão segue o entendimento da Corte sobre o foro, por prerrogativa de função. E ainda temos aqui também na matéria: Supremo Tribunal Federal restabelece critério do Conselho Federal de Medicina para atendimento a adolescentes trans. Em decisão provisória que suspendeu medida da Justiça Federal no Acre, o ministro Flávio Dino considerou que esse tema já está em discussão no Supremo Tribunal Federal. E aqui também diz que o STF suspende a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Belford Roxo.
e afasta o presidente reeleito pela terceira vez. Isso porque o ministro André Mendonça apontou uma possível violação aos parâmetros fixados pelo Supremo e risco à estabilidade político-institucional do município. Decisões da ministra Carmen Lúcia marcam a defesa da liberdade e dos direitos humanos, da proteção das mulheres, a liberdade de expressão e a preservação ambiental. A ministra se destaca no combate a retrocessos constitucionais. E aqui também nos informa que uma série especial da TV Justiça explica as 5 gerações dos direitos fundamentais. A série faz parte das comemorações pelos 37 anos da Constituição de 1988. E aqui uma matéria sobre uma nota da presidência do Supremo Tribunal Federal sobre a reforma administrativa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Edson Fachin, reuniu-se ontem, dia 7, com o relator da reforma administrativa, que é o deputado Pedro Paulo, para tratar dos impactos da proposta sobre o poder judiciário. E que diz, por exemplo, nesta nota, que os aspectos relevantes que dizem respeito ao sistema de justiça serão devidamente analisados nas instâncias próprias, buscando subsidiar os esforços que vêm sendo realizados no Congresso, visando colocar o serviço público brasileiro em benefício da sociedade e no patamar necessário às inovações tecnológicas que a contemporaneidade nos traz. E aqui diz também que uma reforma administrativa republicana e abrangente deve equilibrar eficiência, mas também a justiça, combinando responsabilidade fiscal, valorização dos servidores e foco em resultados concretos para a sociedade. E além de cortar custos, trata-se de reconstruir a capacidade do Estado de planejar, executar e entregar políticas públicas de forma moderna, transparente, justa e sustentável. Então aqui consta a nota de Edson Fachin, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Já na Agência Brasil, temos aqui a notícia que a Polícia Federal deflagração em todo o país contra abuso sexual de crianças e participam agentes de 15 estados e também do Distrito Federal. E o Nobel de Química premia cientistas do Japão, Austrália e Estados Unidos. Sobre a educação, um projeto leva a batalha de poesias a escolas públicas do Rio de Janeiro. E integrantes de nova flotilha que ia para Gaza são detidos por Israel. 140 pessoas participam da ação em 9 navios. E o goleiro, falando sobre esportes agora, o goleiro John diz que a primeira convocação para a seleção é um sonho. E Lula sanciona medida provisória que acelera o atendimento de especialistas no SUS. Convertido em lei, o programa Agora Tem Especialistas deve ser ampliado. E de acordo com o ministro da Saúde, que é o Alexandre Padilha, o presidente validou integralmente a versão final aprovada pelos parlamentares, sem vetos. Anunciado em julho, o programa visa ampliar o número de médicos especialistas nas regiões mais necessitadas desses profissionais e reduzir o tempo de espera no atendimento especializado no Sistema Único de Saúde, por meio da oferta de prestadores privados em troca de redução em tributos federais. E aqui também nos informa que a renúncia fiscal estimada será de 2 bilhões de reais ao ano a partir de 2026. Embora os procedimentos possam ser realizados já a partir deste ano, as deduções do imposto a pagar ou em débito começam em 2026. E no esportes, sorteio no Pacaembu define sedes e grupos da terceira Copinha Feminina
competição reúne 20 equipes, começa no dia 3 e vai até dia 20 de dezembro. E uma matéria internacional, carro de presidente do Equador é atacado. Ele não ficou ferido e 5 pessoas foram detidas, afirma a ministra. Na saúde, Polícia Federal apura se metanol abandonado é usado para adulterar bebidas. E Lewandowski diz que não há investigação sobre a origem dessa substância. A Polícia Federal investiga se metanol abandonado por criminosos após a operação policial contra a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis tem sido usado para adulterar bebidas alcoólicas, informou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ontem, terça-feira, numa entrevista à imprensa. O ministro afirmou o seguinte: muitos caminhões e muitos tanques de metanol foram abandonados depois desta operação. E esta é uma hipótese que está sendo estudada, trilhada e acalentada pela Polícia Federal. O ministro disse que a investigação passa em descobrir a origem do metanol, de combustível fóssil ou produtos agrícolas, por exemplo. E o ministro Lewandowski também não descartou a investigação sobre hipótese de ligação do crime organizado com a falsificação de bebidas alcoólicas, que tem levado a casos de intoxicação por metanol em diversas partes do país. E na semana passada, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, negou que as contaminações por metanol em bebidas alcoólicas tenham relação com o crime organizado. E o estado de São Paulo é o estado que registra o maior número de casos e mortes. A próxima matéria: Ministério Público Federal denuncia siderúrgica por crime ambiental no Rio de Janeiro. A acusação é de descarte irregular de resíduos siderúrgicos em um rio. Em uma entrevista que aconteceu com o ministro Fernando Haddad, estudo do governo avalia tarifa zero no transporte público. O ministro diz que a análise está sendo feita a pedido do presidente Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem, terça-feira, que a pedido do presidente Lula, a equipe econômica está realizando um estudo abrangente do setor de transporte público no Brasil para avaliar a possibilidade de implementação da tarifa zero. E essa declaração foi dada durante uma entrevista ao programa Bom Dia Ministro, veiculado pela Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. E esse modelo de transporte gratuito é adotado integralmente em 136 municípios, a maioria de pequeno e médio porte. E em algumas capitais, como Brasília e São Paulo, a gratuidade ocorre em apenas aos domingos e feriados. E o ministro Fernando Haddad, na entrevista, afirmou o seguinte: é um tema já antigo no Brasil. Nós sabemos que o transporte público no Brasil, sobretudo urbano, é uma questão importante para o trabalhador. E nesse momento, estamos fazendo uma radiografia do setor a pedido do presidente. E tem vários estudos que estão sendo recuperados pela Fazenda para verificar se existem outras formas mais adequadas de financiar o setor. E aqui complementa que entre os diversos pontos a serem levantados estão o custo do setor, o quanto o poder público está colocando de subsídio no sistema, o quanto as empresas, mediante o Vale Transporte, estão aportando e o quanto sai também do bolso do próprio trabalhador. Além disso, o governo quer entender, de acordo com o ministro Haddad, quais são os gargalos tecnológicos e as possibilidades tecnológicas. E em Brasília, alguns movimentos sociais se reúnem esta semana para pressionar o governo e o Congresso Nacional na discussão deste tema. E a caravana a caravana pela tarifa zero, de 6 a 10 de outubro,
é uma ação nacional articulada pelo movimento Passe Livre e promove aulas e audiências públicas, panfletagem e reuniões com parlamentares e representantes do Poder Executivo para discutir as alternativas de implantação da gratuidade no transporte. Agora, um outro destaque, temos aqui na política o seguinte assunto, que foi aprovado um projeto para portabilidade de conta salário entre bancos. Essa medida passou pelo Senado e agora será analisada por Lula. O projeto determina como direitos dos usuários a portabilidade salarial automática, débito automático entre instituições, direito à informação e contratação de crédito especial com juros reduzidos. E por último, temos aqui a matéria que a Câmara aprova a colaboração entre órgãos para fiscalização de crimes. Deputados também aprovaram mudanças no Código Penal. E esses foram os principais destaques dos sites aqui do nosso país. Quero agradecer a você que nos acompanha até aqui. Fica mais uma vez também o convite para você acompanhar a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.